Olá! Câmara garantiu recursos para os 3 clubes profissionais da cidade. Aumento da gasolina foi criticado no parlamento. O vereador participou de evento de boxe. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Chegou ao final o primeiro grande prêmio do Street Box Fight Show. O Legislativo esteve presente no encontro. O evento teve a casa cheia de pessoas de todas as idades. Além das várias lutas, a plateia pôde prestigiar apresentações artísticas. Para os organizadores, o GP superou as expectativas e abriu espaço para a realização de outros. Agora a gente vai fazer o próximo, que será o GP de MMA, né? Onde a gente vai deixar em aberto aí as inscrições para os atletas. E, enfim, em março por aí já deve estar saindo a primeira etapa. Né? O vereador Edmar Campos, ex-boxeador, prestigiou os combates e disse que eventos desse tipo são fundamentais para divulgar o cenário esportivo da região. É importante a Câmara de Vereadores estar presente, a exemplo do Brasil, Pelotas, Farroupilha, onde buscaram auxílio da Câmara. A Câmara tem auxiliado bastante o desporto amador e aqui temos amadores e profissionais em diversas categorias, diversas modalidades esportivas, não só das artes marciais, mas do pugilismo. O clima do GP contagiou o vereador, que até reviveu os velhos tempos de pugilista. O vereador Antônio Pérez encaminhou o projeto de lei que cria regras para diminuir a poluição visual da cidade. A lei, que tramita no Legislativo, torna obrigatória a retirada do cabeamento em desuso na cidade. Cabos de energia elétrica, telefonia, banda larga e TV a cabo formam a maior parte dessa fiação. Nós já tínhamos apresentado um projeto de lei sobre o cabeamento subterrâneo nessa cidade. Já é lei no nosso município, mas nós temos visto o emaranhado de fios na nossa cidade, causando essa poluição visual. Então, esse projeto de lei é para que essas empresas de telefonia, rede elétrica, sejam responsáveis para retirada desses fios excedentes para que diminua essa poluição visual que tem na nossa cidade. Para facilitar a limpeza e diminuição da poluição visual em Pelotas, a lei prevê a responsabilidade pela retirada dos fios às próprias empresas que trabalham com a instalação. Na semana passada, o prefeito municipal acatou a solicitação dos vereadores e anunciou um apoio em mídia para os 3 clubes profissionais do município. A iniciativa partiu do vereador Marcola, que convidou os demais parlamentares e políticos da região para fazerem um movimento de apoio ao Grêmio Esportivo Brasil, diante da partida que o clube vai ter esse mês contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Terceira cidade do nosso estado, a cidade de Pelotas possa apoiar de modo especial o Grêmio Esportivo Brasil, que é o meu time que vai ter agora uma grande partida contra o Flamengo e Pelotas será mostrada a nível nacional num grande jogo e isso significa a divulgação da marca de Pelotas. Em reunião no Bento Freitas, a direção apresentou as maiores dificuldades do Chavante e os vereadores sugeriram algumas propostas de arrecadação. Como primeira ação, o grupo visitou o prefeito e pediu a colaboração da prefeitura. O chefe do executivo pensou na proposta e, uma semana depois, anunciou a liberação de recursos para a compra de espaço publicitário para o futebol profissional. O Brasil vai receber 45 mil, o Pelotas 30 mil e o Farroupilha 10 mil. A gente buscar um apoio não só ao Brasil de Pelotas, mas sim aos clubes profissionais, para que a prefeitura pudesse também apoiar no sentido de utilizar os espaços dos campos para publicidade. Não é recurso direcionado, e sim recurso de verbas carimbadas, que são verbas que podem ser gastos em publicidade. A nossa ideia é que a publicidade pode ser gasta tanto nos jornais, na televisão, assim como pode ter placa de publicidade nos campos. Por isso, essa iniciativa e que bom que o prefeito acolheu o nosso pedido. Confira no próximo bloco a repercussão no Legislativo sobre o aumento da gasolina. Nós já voltamos. Fique conosco.
Nós somos do Clube 200. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete De menta! No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança aumenta. Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta. Experimenta! Minha mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Dona Jussara sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha. Agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As atividades e discussões do Poder Legislativo você acompanha durante a transmissão das sessões ordinárias. Terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo aqui na TV Câmara. Precisa utilizar carros e motocicletas para se locomover, sentiu uma diferença expressiva na hora de abastecer, desde o último domingo. O aumento no preço da gasolina, que foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff, não agradou. A promessa de 22 centavos de diferença não foi cumprida e a população de Pelotas se surpreendeu quando o acréscimo ultrapassou consideravelmente o previsto. A discussão foi iniciada pelo vereador Vicente Amaral durante a sessão plenária desta quarta-feira. Eu venho falando nesta casa da diferença que a metade sul paga no litro de gasolina. E fiz uma pesquisa e conversei com os proprietários dos postos de gasolina. Essa diferença não é os postos de gasolina que colocam a mais. É a própria Petrobras que repassa com 20 centavos, 30 centavos a mais, que é a lei da competitividade. Quem mais vende, o preço é menor. A opinião de Vicente Amaral fez com que outros parlamentares também se manifestassem, como o vereador Anselmo Rodrigues, que não aceita a situação atual. O Brasil está sendo assaltado por uma camarilha e nós pagamos a conta. A Petrobras era a 5ª maior empresa do gênero do mundo, hoje é a 120ª. Está anunciado aí mais de 80 bilhões de roubo. Pode ter certeza que se multiplica por 4, 5. E quem paga a conta? O Zé na ponta da linha. Que não tem remédio, que não tem especialista, que não tem leite hospitalar, com o salário de fome desse país. Para quê? Para pagar o rombo da roubalheira. E mesmo sendo do partido do governo, o vereador Tenente Bruno também é contra a mudança. Nós mesmos produzimos e nós ainda, além de vender para nós mesmos, super tarifamos. Então eu acho verdadeiro absurdo um país que tinha que vender o combustível a 1,50 e aí a gente vê o rombo na Petrobras, né, em função de um desajuste interno, de pessoas técnicas que foram colocadas no cargo e que, ao invés de ser técnico para ajudar, para administrar, para fazer gestão,
estão enganando as pessoas. O vereador Vicente Amaral pretende tomar uma iniciativa a respeito do acontecimento. Estou fazendo uma moção de repúdio e pedindo apoio direcionado à Petrobras, ao PROCON e à Secretaria de Urbanismo, pedindo fiscalização. E queremos explicação por que nós pagamos a mais. E eu conto com o apoio dos 21 vereadores. Essa pauta é desde o início do meu mandato. Eu sei que a gente é um vereador, mas a partir daqui vamos ter que mover os deputados, sei lá, alguma coisa vamos ter que fazer. Além do aumento do combustível, outros assuntos estiveram em pauta hoje. Confira agora os pronunciamentos dos parlamentares na sessão plenária desta quarta-feira. O vereador Marcos Ferreira falou do contrato firmado com a empresa Sanenco e o Sanep, que acabou não abrangendo a construção da estação de tratamento de esgoto. Os recursos previstos não foram suficientes para a conclusão da obra. O vereador sugeriu convidar os responsáveis pelo Sanep para explicar de que forma será realizado o trabalho de tratamento de esgoto da Zona Norte, que está parado. O parlamentar ainda falou sobre o apoio aos times profissionais da cidade. Na opinião dele, o repasse é uma forma de redirecionar a mídia de um blog ou outdoor para os clubes. Marcola cumprimentou o prefeito pelo investimento nos times locais, já que a ação pode trazer benefícios para a cidade através de turismo e, principalmente, divulgação, através da transmissão em rede nacional do jogo Brasil e Flamengo. O vereador Ivan Duarte falou sobre o envolvimento de empresas no patrocínio em futebol e que não concorda com esse apoio financeiro do executivo. Segundo ele, é falta de bom senso disponibilizar R$ 85 mil para esse fim. Ainda na opinião de Ivan, a publicidade precisa ter caráter informativo e não publicitário. O vereador Vicente Amaral falou sobre um assunto já bastante debatido pelo também vereador Anselmo Rodrigues, que é o valor do combustível. Ele lembra que antes mesmo de ser vereador, fez um movimento para descobrir por que a Zona Sul do estado paga mais que o resto do Rio Grande do Sul. E a resposta obtida foi que os postos já recebiam com esse valor devido à lei da competitividade. Na opinião do parlamentar, o aumento de cerca de 40 centavos no litro da gasolina é um roubo. O vereador ainda citou outros países como Argentina e Venezuela que pagam um valor infinitamente inferior em seus combustíveis. O vereador Marcos Cunha falou também da verba publicitária destinada para os times locais. Lembrou que até o momento as autoclaves não foram compradas e que com o valor de R$ 85 mil, que vai ser repassado aos clubes, seria possível comprar um aparelho para cada unidade básica de saúde. Na opinião de Marcos, um município pobre como Pelotas, que não consegue administrar as principais necessidades com os recursos que possui, não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro com futebol. O parlamentar abordou ainda o tema processo eleitoral no país. Segundo ele, o município poderia contribuir para a ética nesse processo, se baseando em um projeto já existente na capital, proibindo a contratação de empresas que investirem em campanhas por prefeituras. O vereador Antônio Pérez falou sobre um movimento de defesa a vítimas de violência criado pela Defensoria Pública. O programa dá o apoio necessário para as vítimas que vivem ou testemunham atos de violência. O parlamentar propôs uma frente parlamentar em relação ao assunto e um fórum de discussão para divulgar os direitos às vítimas de violência. O vereador Ademar Ornel falou sobre a importância da diversidade de ideias dentro do parlamento e discordou dos vereadores que foram contrários à verba publicitária aos times locais. Sendo um apoiador, segundo ele, as equipes levam o nome da cidade a diferentes lugares, prestando uma publicidade gratuita, servindo de orgulho para o município. De acordo com ele, patrimônios como Laranjal, Casarões e os clubes da cidade precisam ter apoio, mas no caso do futebol, exclusivamente, a necessidade aumenta devido à grande maioria dos jogadores do país virem das periferias. Então o apoio ao futebol acaba tendo um trabalho social. Na opinião do parlamentar, o esporte é um dos melhores remédios para a drogadição e isso precisa ser valorizado. O presidente diz apoiar a posição do prefeito municipal, Eduardo Leite, por ver os benefícios que o esporte pode trazer. E lembrou que o recurso destinado para os times saiu da verba publicitária da prefeitura, onde geralmente estão o público, nos estádios de futebol. Segundo o vereador Edmar Campos, a verba destinada aos clubes locais é publicitária e não poderia ser destinada a outras áreas, como saúde e educação.
O vereador ainda falou sobre o carnaval local e a situação de uma única escola ter condições de captar recursos para desfilar em concurso, as demais apenas como participativas. Na opinião dele, as escolas deveriam ter se organizado durante todo o ano, mas por outro lado, segundo informações divulgadas na imprensa local, este ano todos os clubes estão com alvará em dia para abrir as portas e realizar suas festas. O vereador Beto Z3 abordou também a questão da verba publicitária destinada aos clubes de futebol locais. O vereador deu exemplo de outras cidades em que as prefeituras investem na mesma área e em outros eventos. Na opinião dele, ajudar os clubes que, além de passarem por momentos difíceis, ajudam o turismo do município, só trará benefícios ao divulgar a cidade. Assim como outros vereadores, lembrou que a verba é destinada de mídia e não de outras áreas, como saúde e educação. Na opinião dele, divergências de visões são legítimas. O que não pode acontecer é apoiar inicialmente e depois dar para trás. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi conferir os problemas que estão afetando moradores de uma localidade do Fragata. Na rua Evaristo da Veiga, próximo à escola Silvia Melo, o mato toma as calçadas e a população denuncia que a prefeitura não vem limpar. O Poder Executivo tem contrato com uma empresa responsável por fazer a limpeza das ruas, mas nessa região do bairro Fragata é visível que há muito tempo não é realizada essa manutenção. Na outra esquina mesmo, há os vizinhos que às vezes dão uma limpada, porque não tem condições nem da gente descer do ônibus. Por se tratar de uma região escolar, a maior preocupação de quem precisa levar as crianças é o acúmulo de sujeira que acarreta em alagamentos nos dias de chuva. Não dá pra gente andar nessa rua de chuva. É horrível, não dá pra gente passar. Aqui nessa esquina mesmo não tem condições. É muita água, muita sujeira, um cheiro ruim, é horrível. Já vi várias pessoas reclamando que dia de chuva aqui pro colégio as crianças não podem vir pra aula. E se você também tem algum problema na rua ou bairro onde mora, ligue para a nossa redação no telefone 3222-1150 e a nossa equipe vai até você. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!